igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler do verso 11 até o verso 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentio na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Mas Deus, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, e assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração, fale também aos meus irmãos dessa noite, aqueles que ouvem a Tua palavra, aqueles que aqui estão, Deus, na Tua casa de oração, aqueles que ouvem através do nosso canal pela internet, que ouvirão posteriormente essa mensagem. Rogamos que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra, faça aquilo que o Senhor faz de melhor, que é convencer-nos dos nossos pecados, da nossa dependência do Senhor. Ó Deus, quebrante os nossos corações e traga os cativos, Deus, nesta hora, para ouvir a Tua voz e a Tua palavra, que através dela o Senhor traga a demonstração, correção, ensino e sobretudo esperança, Deus, às nossas vidas. A esperança que vem do céu, a esperança que vem do alto, a esperança viva, por meio desta paz que o Senhor garantiu, conquistou, fazendo-nos um só povo, uma só nação diante do Senhor. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho é a grande e maravilhosa notícia que nos reconecta, que nos liga novamente, que pode nos ligar novamente, que cria uma ponte no abismo que havia, não apenas entre o homem e Deus, mas entre o homem e o próprio homem. É esse o resumo dos 10 mandamentos, do Decálogo, onde uma das tábuas é voltada e dedicada para trazer leis que agora devem ser observadas e que regulamentam, que regem, que nos aproximam de novo para o Senhor, que nos ensinam a nos relacionarmos novamente com Deus. Não basta dizer que acredita em Deus e que crê em Deus e que segue a Deus e tem um nome no rol de membros de uma igreja para de fato ser servo de Deus. É preciso observar a sua palavra, observar a sua lei, os seus mandamentos. Porque o pecado
faz-nos constantemente esquecer, nos desviar do caminho, do que de fato significa seguir a Deus, seguir os passos de Cristo, ser um servo do Senhor e agir como Ele quer que hajamos. Nós tínhamos essa habilidade lá no Éden, antes do pecado. Mas com o pecado e a queda, nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos de Deus. O pecado trouxe esse abismo. Mas esse abismo não está apenas entre o homem e Deus. Esse abismo também está entre o homem e o próprio homem. É por isso que hoje nós ligamos o noticiário, ou abrimos uma rede social e vemos cidades, países bombardeando uns aos outros. É por isso que nós ligamos o noticiário e nós vemos as pessoas matando umas às outras, assassinando umas às outras, roubando umas às outras, mentindo umas para com as outras, traindo umas às outras. É por isso que nós sofremos problemas constantes relacionais uns com os outros, a começar da nossa casa, do nosso lar, quando muitas vezes, infelizmente, temos dificuldades para encontrar uma relação harmoniosa com o marido, com a esposa, entre pais e filhos. Isso é porque o pecado trouxe esta separação. Ainda nos abisma, né, e deve continuar nos alarmando, a gente ligar o noticiário e ver o filho que mata o pai. O pai ou a mãe que decide abortar o filho. É o tipo de separação promovida pelo pecado, como salário do pecado, que veio para corromper, distanciar-nos uns dos outros. Esse texto vai falar justamente sobre a solução para isso, que é o Evangelho. É Cristo que veio para ser a nossa paz. A paz que nos religa, não apenas na nossa relação com o Senhor, mas também na nossa relação uns com os outros, como próximos uns dos outros. Nesse texto nós veremos a condição do homem sem Deus. Veremos também como por meio do sangue de Cristo nós somos reconciliados, não apenas com o Senhor, mas também uns com os outros. E veremos também a condição do homem agora com Deus, agora por meio de Cristo. Até aqui, irmãos, nessa exposição que iniciamos lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, nós vemos Paulo voltando o seu olhar e a sua conversa, a sua doutrina e o seu ensinamento para os ensinamentos no que se referem à doutrina da salvação, aquilo que nós conhecemos como soteriologia, o que a Bíblia ensina, a doutrina que é bíblica, não é dos homens, acerca de como Deus decidiu salvar as pessoas, como Ele decidiu salvar o homem. E o capítulo 1, aí dos versos 3 até o 14, nós vimos a exposição dele, fala que essa salvação trata-se de uma bênção de Deus, de uma bênção sobrenatural, espiritual, a qual Deus planejou antes da fundação do mundo. Fazia parte do plano eterno de Deus. Deus não foi pego de surpresa pela queda, pela desobediência de Eva e Adão. Não, mas Ele já havia preparado todas as coisas, dentre elas o modo como Ele ia salvar. Salvar a todos? Não, a todos não. A um grupo específico, a um povo específico, a uma família específica, aquilo que Ele chamaria de uma nação específica, a qual Ele mesmo formaria, através daquele que Ele escolheu, diz o texto que nós lemos no capítulo 2, vimos aí na exposição, né, do capítulo 2, a partir do verso 1, que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o texto traz a condição do homem aqui, né, dizendo que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andávamos sem Deus no mundo, inclinados para fazer a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí aparece o primeiro mas aqui. Eu comentei nessa exposição que o mais de Deus aqui é a boa notícia, né? É Deus mostrando que, apesar da pecaminosidade do homem, sendo Deus rico em misericórdia, Ele nos amou, Ele manifestou a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia para conosco e nos salvou, nos dando vida. Aqui agora o apóstolo Paulo vai continuar mostrando as consequências deste pecado e desta condição do homem sem Deus.
Só que mais especificamente no que se refere ao seu senso de pertencimento. Deus nos fez seres relacionais, irmãos. Todos nós temos a necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Nós não conseguimos sobreviver sem essa relação interpessoal. Por mais que ela não seja sempre harmoniosa, e com a mesma pessoa que a gente ama, a gente briga, a mesma pessoa que a gente quer perto, às vezes a gente quer se afastar, não é? Porque o pecado trouxe essa oscilação nas nossas relações, mas Deus pôs lá no Éden uma necessidade do homem de relacionar-se uns com os outros. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Ele não estava apenas estabelecendo o casamento. Se assim o fosse, andaria sozinho os viúvos, os solteiros, aqueles que não irão casar, né, ou não pretendem casar. Mas não, a solidão não é uma opção para o ser humano. Porque quando Deus disse, não é bom que eu mexa só, far-lhe-ei uma auxiliadora, Deus estava mais que dando a Adão uma esposa, mais que estabelecendo uma família, estava estabelecendo relações sociais. Estava mostrando o quanto nós seríamos dependentes, pois essa é uma característica do próprio homem, posta por Deus em nossos corações. Nós temos essa necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Não por outro motivo, a maior punição daqueles que são presos, que são encarcerados, é retirado dele essa liberdade, que é uma das mais preciosas, de vivermos em livre relação com as pessoas, em sociedade, né? Então nós precisamos disso, nós carecemos disso. Contudo, nós muitas vezes pecamos ao fazer isso, com os nossos preconceitos, com as nossas segregações, com as nossas divisões, com os racismos, com as facções, né, os muitos grupos, e fazemos disso muitas vezes algo muito maior do que deveria. Aqui especificamente Deus mostra como isso aconteceu lá no Antigo Testamento. É verdade, Deus durante um tempo chamou um povo específico, aliás, Deus forma um povo específico, né? Esse povo hebreu, esse povo judeu é formado pelo próprio Deus, a partir oficialmente ali, né, de Abraão, mas que já vem através de alianças a qual ele vai fazendo, né, com Adão, com Noé, com Moisés, e isso se oficializando através de Abraão, dando leis específicas que envolviam leis civis, cerimoniais e leis morais. Então, há essa distinção entre aqueles que fazem parte do povo de Deus e aqueles que não fazem parte do povo de Deus. É sobre isso que Paulo está falando aí nos versos 11 e 12. Acompanhe comigo, diz ele: portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, ou seja, Paulo não está se referindo aqui agora na carta aos Efésios, aos judeus, mas aos gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Quem eram os gentios, irmãos? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Os gentios eram todos aqueles que não faziam parte da descendência de Abraão. Eram todos aqueles que estavam para fora dos muros de Israel. Eram todos aqueles que não faziam parte da nação e, mais que isso, que não observavam as leis estabelecidas pelo próprio Deus, que popularmente nós chamamos as leis de Moisés, mas é bom lembrar que essas leis foram dadas e estabelecidas pelo próprio Senhor, leis morais, leis civis, leis cerimoniais, e quem estivesse fora disso era considerado um gentio. Um gentio. Hoje é o que popularmente nós chamamos do incrédulo, do descrente, do ímpio, não é? Então, o que Paulo está fazendo é trazer à memória essa condição, este status, o qual os gentios, aqui agora crentes, convertidos a Cristo, que residiam na cidade de Éfeso, se encontravam. E Paulo lembra a eles: olha, era essa a condição de vocês. Vocês estavam antes como gentios na carne, chamados incircuncisos, porque a circuncisão, ou seja, né, a circuncisão dos homens, dos meninos, que acontecia ao 8º dia de vida, né,
era a marca característica de um judeu, né? Inclusive, era esse o processo pelo qual gentios que se judaizavam, gentios que passavam a ser judeus na observância das práticas, das leis morais, cerimoniais e civis, no caso dos homens especificamente, independente da idade que tivesse, precisavam passar pelo processo da circuncisão. E por que as mulheres não passavam, pastor? Por um motivo muito óbvio, né? A circuncisão tem uma relação direta, né, ali, né, com a ação feita no prepúcio ali do órgão genital masculino. Então, e as mulheres, pastor? As mulheres eram abençoadas naturalmente e adentravam a essa aliança por meio da representação do marido, do pai, do homem, não é? Já estabelecendo o próprio Deus, a continuidade dessa relação dos papéis, né? O homem sendo o representante, o sacerdote do selar, o responsável espiritual, pactual com a sua casa. É a partir dele que toda a família é abençoada. Então, os gentios aqui, né, agora convertidos ao cristianismo, são chamados de incircuncisos por isso, né? Inclusive isso passou a ser um termo usado de modo muito pejorativo pelos judeus para se referir aos ímpios, né? Aos incrédulos, aqueles que não faziam parte da família da aliança, né? É um bom pronome, é uma boa coisa para você chamar os ímpios, né? Incircuncisos, né? Porque eles são de fato, né? Incircuncisos, não na carne, mas no coração, né? Paulo vai trabalhar depois essa ideia, né? De que aqueles que eram circuncidados na carne não eram no coração, ou seja, tratava-se de uma relação, o que acontecia com muitos ali, apenas religiosa. Apenas religiosa. É o que a gente explica, por exemplo, que é o que acontece com os filhos dos crentes que são batizados. Isso quer dizer que eles eram salvos? Que eles já estão salvos? Não, quer dizer que eles fazem parte da família da aliança. E que como filhos da aliança, eles já possuem e estão dentro de uma bênção especial. Mas eles precisam de fato passar por essa experiência de conversão, de mudança, de transformação. Caso contrário, será apenas como aqueles que eram circuncidados na carne, mas não eram em seus corações. Ou seja, não tinham vida de fato relacional e próxima com o Senhor. Aqui Paulo está lembrando isso aos Efésios, de como eles eram chamados incircuncisos. E percebam, vejam aí no verso 11, a expressão especificamente que Paulo se utiliza. Eles eram chamados de circunciso, inclusive por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas. Aqui Paulo é o grande defensor dos gentios de um modo geral, né? Ele é o apóstolo dos gentios, né? Conhecido como apóstolo dos gentios. E Paulo aqui está dando uma cutucada nos judeus, né? Que certamente ouviram e receberam também essa carta, especificamente daqueles que, olha, se gabavam por serem descendentes de Abraão, se gabavam por observar a lei dos profetas, se gabavam por serem parte de uma tradição, mas que na verdade, olha só a expressão que Paulo utiliza aqui, eram circuncisos na carne. A ideia de ser circunciso na carne aqui traz essa ideia de que, olha, era apenas uma questão ritualística, tradicional, por mãos humanas. Essa que é a ideia. Mas era por estes que vocês eram chamados de incircuncisos. E de fato eram. Ele continua dizendo no verso 12, acompanha comigo. Naquele tempo, que tempo é esse, irmãos? É o tempo no qual, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é um grande exercício para todos nós enquanto servos de Deus. Preste bem atenção nisso aqui. É fazer-nos olhar para o tempo em que não tínhamos Cristo, em que não tínhamos o Senhor, condição a qual todos nós aqui já estivemos, porque nascemos em pecado, nascemos distantes do Senhor, e um dia, alguns tiveram o privilégio disso acontecer na infância, outros na adolescência, outros na juventude, e outros mais velhos foram chamados. O que Paulo está fazendo é, olha, lembrem-se, olhem para trás e lembrem-se da época em que vocês não eram filhos de Deus, eram filhos da ira. E esse é o grande privilégio, né, daqueles que nascem na família da fé. Porque apesar de nascerem pecadores e carecerem da glória de Deus, eles não podem ser chamados filhos da ira, mas eles são filhos da aliança. Eles são filhos da promessa de Deus. Então, diz o texto que Paulo lembra que naquele tempo, qual era a condição dos homens. Uma vez mais aqui, irmãos, o que Paulo está fazendo é colocar-nos no nosso lugar de servos. Porque nós somos tão orgulhosos, nós somos tão soberbos, que talvez Paulo estivesse pensando
que era muito importante que não acontecesse com os cristãos o que estava acontecendo com os judeus. Gabando-se, orgulhando-se por algo que não deveria orgulhar-se. Os judeus não deveriam orgulhar-se ou acharem-se mais importantes ou especiais pelo fato de terem sido chamados, porque não foram eles que foram até Deus, mas foi Deus que foi até eles. Não foram eles que conquistaram a misericórdia de Deus, mas foi a graça e a misericórdia de Deus que se manifestou a esse povo, chamando especificamente essas pessoas. Assim também, é como se Paulo estivesse o tempo todo colocando os cristãos de Éfeso em seu lugar, como servos humilhados, lembrando-os da condição deles sem o Senhor e sem Deus. Então, Paulo traz aqui uma lista, né? Paulo gosta de listas, eu já comentei isso aqui, né? Olha só a lista de Paulo aqui, lembrando aos crentes de Éfeso o que acontecia naquele tempo. Naquele tempo eles estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, e essa separação aqui não é apenas cultural, ela não é apenas uma separação em termos de nação, mas ela também ela é espiritual, porque esse era o povo de Deus, de fato, é o que ele quer dizer com separados da comunidade de Israel, separados da aliança da promessa. Eu não consigo compreender como é que algumas pessoas têm tanta dificuldade de, ao ler o Novo Testamento, não enxergar ali a doutrina da aliança, não enxergar ali a doutrina do pacto, que tem a sua continuidade no Novo Testamento. Paulo não está falando a judeus, irmãos, Paulo está falando a gentios, está falando de uma aliança. Que aliança? Aquela mesma feita com Abraão, com Isaac e Jacó, que se estende, que se perpetua, que tem a sua continuidade, mesmo após a morte e a ressurreição de Cristo, chamando um povo específico. O que Paulo está dizendo aqui é que antes eles eram estranhos à aliança da promessa, e agora não mais. Agora eles fazem parte dessa aliança, mas antes eles andavam sem esperança. Ora, irmãos, não é exatamente essa a característica daquele seu vizinho que não é crente, daquele seu colega de trabalho, daquele seu parente, sem esperança ou buscando desesperadamente esperança nas coisas deste mundo, porque é assim que vive o homem sem Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. O indivíduo vive num mundo no qual Deus não existe. Sobretudo, e não se engane, viu, irmãos, nós vivemos um ateísmo prático no nosso país, porque a crença em Deus, biblicamente falando, não tem relação direta com o simples ato de verbalizar se Deus existe ou não. O crente verdadeiro é aquele que não só reconhece a existência de Deus, mas se prostra diante da sua soberania e segue os passos de Cristo. Todo o resto são ateus. São ateus. Talvez não verbalizando isso, mas são ateus práticos. Pois dizem crer em Deus, mas vivem no mundo como se Deus não existisse. A crença em Deus não muda os seus hábitos, não muda as suas ações, não muda o seu comportamento, não muda o seu coração, não muda as suas intenções. São ímpios, mortos, vivendo em seus delitos e pecados. E é isso que Paulo está lembrando, mostrando em primeiro lugar, do verso 11 ao 13, ao 11 e 12, a condição do homem sem Deus. Lembra que eu falei do mais? Tem outro mais aqui. Paulo acaba então de narrar, ou de lembrar, ou de trazer à memória como era a condição desse homem sem Deus. Mas, olha outro mais aqui no verso 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Em segundo lugar, esse texto nos mostra, irmãos, como
nós somos reconciliados pelo sangue de Cristo. O texto começa dizendo essa relação, contrastante, da situação em que o homem estava e agora o que acontece com ele em Cristo. E Paulo faz essa relação aqui no verso 13, dizendo que antes nós estávamos longe. É isso que causou o pecado, esse distanciamento do Senhor. Quando o homem peca, ele é expulso, ele é mandado para fora do jardim, o qual ele mantinha a comunhão plena com o Senhor e tinha satisfação plena em tudo. Ele é expulso, separado de Deus. E o que é a religião pura, como nós vimos hoje de manhã? O que é que o sangue de Cristo nos faz? É nos ligar de volta a Deus, é nos trazer de volta ao Senhor. Vocês estavam longe e separados, agora vocês estão perto pelo sangue de Cristo, diz o verso 13. O verso 14, ele vai mostrar como nós estávamos em guerra, separados, e éramos inimigos. Mas agora temos paz, estamos juntos do Senhor e somos amigos, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Aqui Paulo está se referindo, não é a paz, essa sensação, ou esse sentimento, ou essa característica terrena. Ele está falando de uma paz espiritual, da paz que nos ligou e nos tornou amigos de Deus, e na paz que nos ligou e nos tornou amigos uns dos outros. Uns dos outros. Agora em Cristo, por meio do sangue de Cristo, nós podemos ter uma relação harmônica com Deus, mas também uns com os outros. E aqui também já é a ênfase de Paulo em derrubar essa separação nítida que havia entre judeus e gentios. Não dá para Deus ter dois povos. Olha, judeus é povo de Deus e os gentios também, mas eles não se misturam, eles não cultuam juntos, eles não sentam para comer na mesma mesa, nem chamam os dois para a mesma festa, porque não vai dar certo, vai sair briga. Não existe isso, irmãos. Somos um só povo, uma só nação, uma só família, um só edifício, um só corpo, diante de um só Senhor. E o que Paulo está mostrando aqui no verso 14 é isso, que Ele é a nossa paz, a qual ambos quem? Paulo está falando, judeus e gentios, de ambos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. E Paulo aqui está se referindo, volta a dizer, esse texto fala muito sobre unidade, sobre comunhão, porque o que Paulo está dizendo aqui é da parede que existia entre servos de Deus, e de fato existia, irmãos. Nós não estamos falando daquele grupo, a divisão aqui não é entre aquele grupo de judeu que ainda espera Cristo até hoje e os gentios, não, a divisão aqui é entre os judeus que eram convertidos ao cristianismo e os gentios convertidos ao cristianismo. Aqui no primeiro século ainda havia uma separação muito grande. Lembremos que essa é uma das primeiras brigas teológicas que existem, a qual Paulo e Pedro vão lá para um concílio, Paulo e Tiago vão lá para um concílio, para definir que rumos a igreja iria tomar. Precisa circuncidar? Não precisa mais? Precisa observar as festas? Não precisa? Aqui a divisão é entre estes. Sem forçar a barra, irmãos, isso aqui muito se assemelha às nossas diferenças denominacionais, onde dois grupos, dois povos, duas denominações, duas características, ambas servem ao Senhor, ambas têm Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ambas seguem a Bíblia como única regra de fé e prática, mas divergem em relação a um ponto ou outro. Esse texto é sobre união, esse texto é sobre unidade, é sobre comunhão, é sobre ajuntamento que contrapõe a separação, a parede, aos muros que existem entre nós, até hoje, enquanto cristãos. Até hoje, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Mas diz o texto que o Senhor, então, sendo a nossa paz, vem para acabar a guerra que existia entre os povos, a separação que existia entre os povos, a inimizade, é assim que ele acaba o verso 14, que existia entre os povos. Por quê? Porque ele, verso 15, acompanha comigo, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois se criasse, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Os irmãos sabem que esse período aqui, no primeiro século, após a morte e ressurreição de Cristo, é um tempo onde
os cristãos, sobretudo os apóstolos, começam a compreender que as promessas que haviam sido feitas no Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo. E começam a entender também que todas aquelas festas, rituais e leis, sobretudo e especificamente as leis cerimoniais e civis, apontavam para Cristo. Então, qual era o sentido de continuar cumprindo uma lei e um mandamento que aponta para Cristo, se Cristo já veio? Quando você está distante de alguém, quando você está longe de alguém, uma das formas de matar a saudade é uma fotografia, né? Hoje em dia é mais fácil, você pode fazer uma videoconferência, né? Você liga, etc. Mas antes você só tinha uma fotografia no máximo, né? Aí você tinha saudades, aí você vai lá e olha a fotografia, né? Quando essa pessoa chega, está presente ali dentro de você, você continua olhando a fotografia? Não tem lógica, né? Não tem lógica, você está diante da pessoa. Muitas das leis, irmãos, do Antigo Testamento, sobretudo, volto a dizer, as cerimoniais, as civis, as leis dietéticas, as leis festivas, elas apontavam para Cristo. Qual o sentido de continuar fazendo sacrifícios, derramando sangue, se o sangue precioso do Cordeiro que nos lava de todo o pecado foi derramado? Não há mais sentido. Logo, aquilo que distinguia o povo de Deus, todas estas leis, não precisam mais ser observadas, com exceção da sua lei moral, que essa permanece. É isso que Paulo quer dizer, que ele, Cristo, acompanhei verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Que leis são essas? São as leis de Moisés, muitas daquelas que o próprio Deus deu. Para quê? Para que agora, não mais um povo pudesse cumprir, pudesse viver debaixo dessa graça, dessa manifestação, desta família, mas que todos, em um só homem, fazendo a paz. E aqui, eu até falei isso ontem aqui no casamento de Mesaque, né? Como a aliança de Deus com o homem tem essa relação da aliança do homem com a mulher, né? Olha só aqui a ideia e o modelo de fazer dos dois uma só carne. Um só povo, um só homem. Quem? Judeus e gentios. Assim como o homem e a mulher se unem os dois, se tornam uma só carne, sem separações, sem divisões. Indivisível assim também é o povo de Deus. Havendo agora a paz. Mais uma vez aqui, Paulo vai enfatizar que ele vem fazendo a paz, né? Trazendo a paz. Então, o texto continua dizendo aí no verso 16 que essa paz vem então para nos reconciliar novamente. A ideia aqui de uma reconciliação de ambos, fazendo todos um só corpo. Eis uma das ilustrações mais belas que eu acho para ilustrar o que é o povo de Deus. E aqui trata-se de fato de uma ilustração, né? É como se fosse uma parábola, é como se fosse uma imagem, né? A qual os salmistas, a qual os apóstolos, a qual os autores nos fazem observar e ver o povo de Deus como um corpo. Um corpo. E Paulo vai destrinchar isso, né, nas suas cartas, mostrando que o quanto o corpo, representado por mais que tenha muitos membros, cada um dos membros representando esta variedade dentro do corpo e dentro do povo de Deus, por mais que sejam diversos, são um só corpo, né? Nós veremos isso aqui mais detalhadamente no terceiro ponto, mas o texto nos mostra então, no verso 16, que houve então essa reconciliação de Deus, tornando os dois um só corpo. E vindo ele, evangelizou paz, diz o verso 17. A vós outros que estavais longe, e também aos que estavam perto. Aos que estavam longe, aos gentios, aos que estavam perto, aos judeus. Isso porque, irmãos, o que Paulo está tentando mostrar aqui, é que essa paz, ela não é uma sensação. Essa paz não é um sentimento. Essa paz não é circunstancial. Essa paz é uma pessoa. Grave isso. Paz para nós é uma pessoa. Paz para nós é o Deus homem. Paz para nós é Cristo. Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz. É isso que nos lembra o profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, texto muito conhecido, quando diz: porque o menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que veio para derrubar as diferenças que hajam entre nós. É por isso que a gente pode crer e entender que a gente pode sair aqui do Brasil, da nossa cidade aqui em Itabuna, e ir para qualquer lugar deste mundo, nos 4 cantos da terra, em qualquer continente que seja. Onde tiver um povo ali reunido no domingo para adorar, você entra e você se sente em casa. Você se sente em casa. Sabe por quê? Porque ali está o povo de Deus. Porque a paz de Deus veio para trazer essa união entre nós, essa unidade entre nós, mesmo em meio às adversidades. João, no capítulo 14, verso 27, também nos lembra de como ele é a nossa paz, quando disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dá como o mundo a dá. Não se turbe o coração, nem se atemorize. Ele não é somente o príncipe da paz, mas ele é o doador da paz. Ele é aquele quem pode dar paz ao seu coração, trazer paz à sua vida, em todos os sentidos, mas sobretudo, paz com Deus, paz uns com os outros, fazer você pertencente a um povo específico, e ter paz e relação próxima com esse povo, em uma só carne, em um só corpo, em um só. É difícil. O texto de Colossenses, capítulo 1, verso 20, também nos lembra disso, quando nos diz: e havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. E ele, havendo feito a paz, ele é o autor da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o doador da paz. Ele é o autor da paz. É por isso que o texto, no verso 18, vai dizer que por ele então, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Aqui mais uma vez mostrando a mediação, a trindade presente ali, né? A mediação de Jesus Cristo é por meio dele, segunda pessoa da trindade, que nós temos acesso ao Pai, primeira pessoa da trindade, em um só espírito, terceira pessoa da trindade, que está em Cristo. É a trindade presente operando na salvação e na unidade de um povo, que serve a esse Deus trino, que mesmo sendo 3 pessoas, um só Deus, mesmo sendo 2 povos, uma só nação, uma só igreja, um só corpo. Esse texto nos mostra, irmãos, em segundo lugar, que em Cristo nós somos reconciliados pelo sangue, nos tornamos um por meio dele. Então, Paulo conclui dos versos 19 ao 22, mostrando o que significa isso, e o que representa isso na prática, essa união mística com o Senhor, essa união mística por meio do sangue de Cristo, mostrando a nossa condição pactual como homens redimidos. E é isso que nos mostra o texto. Então, Paulo continua dizendo no verso 19, acompanhe comigo, que antes, como estrangeiros e peregrinos, agora nós fazemos parte de um povo. Fazemos parte de um povo. E deixa eu lembrar você que essa é uma palavra especificamente aos gentios. Porque os judeus convertidos ao cristianismo já faziam parte de um povo. Não é verdade? Eu e você não. Você não nasceu em Israel, nem é descendente de Abraão. Aqui só tem gentios. Somos nós. É como Deus nos alcançou, é como o Evangelho nos alcançou. Chegou até nós. Isso aqui é Paulo falando para nós. Antes nós éramos estrangeiros. Não fazemos parte de um povo. Não estávamos ligados. Não tivemos o privilégio de fazer parte desse povo que Deus chama. Estávamos sem uma nação, sem identidade, sem senso de pertencimento. Agora não. Agora nós somos co-cidadão dos santos. Família de Deus. Olha só que privilégio. Se você saiu triste da sua casa, se você se encontra abatido, cabisbaixo, desanimado, eis uma excelente notícia para animar seu coração. Você faz parte do povo de Deus. Você é família de Deus. Você não é um desgarrado, não é um estrangeiro.
não é um peregrino nesse mundo, você faz parte de um povo, de uma nação. E isso deve ser motivo de sobra para alegrar o nosso coração, irmãos. Lembra de Paulo falando das bênçãos espirituais em Cristo? Eis uma bênção espiritual em Cristo para nos alegrarmos, independente da circunstância, independente da saúde que não tem, do dinheiro que falta, das dificuldades e tribulações. Somos parte de um povo, fazemos parte de uma família. Temos esse senso de pertencimento, isso por meio de Cristo, por meio deles. Veja só, nós somos edificados, diz o texto no verso 20, edificados sobre o fundamento de quê? Dos apóstolos e profetas. Esse texto é um grande puxão de orelha diante dessa ideia equivocada, né? De que a gente tem que deixar para trás esse negócio de doutrina, de teologia. O que Paulo está falando aqui no verso 20, irmãos, é justamente o contrário disso. É dizer, olha, vocês estão edificados sobre o ensino, a doutrina, a teologia pregada pelos profetas e pelos apóstolos. Sobre a mensagem pregada. Porque Deus decidiu revelar a homens e propagar através dos homens o seu ensinamento, a sua verdade, as suas doutrinas. É nele que estamos edificados. Diz o texto no verso 20 ainda, que sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Se você tiver curiosidade, quando acabar o culto, você põe assim na internet, pedra angular. Aí você vai ver uma imagem disso, é muito interessante. A pedra angular, ou pedra de esquina, também como chamada, era a pedra que era fundamental para qualquer construção. Você deve imaginar que num período onde as construções civis não eram lá muito parecidas com essas nossas, mas não subestime a construção civil desse período, tá? Não subestime, porque eram de fato impressionantes para o que se tinha na época. Mas a pedra angular ou pedra de esquina, que muitas vezes ficava justamente na esquina, mentalize que era como o que temos hoje de uma coluna, que liga paredes, que liga cômodos. A pedra angular, ela ficava em tratava-se de fato muitas vezes de uma pedra grande, às vezes em forma de T, que servia para sustentar paredes, que ligava cômodos, mas que era fundamental para sustentar o edifício. A ideia é que se você tira as pedras angulares de um edifício, nada fica. Assim como hoje, talvez se assemelhe às nossas colunas e vigas, não é isso? Ninguém vai construir um lugar e sobe só tijolo e parede, né? Nos 4 lugares. Vai cair esse negócio. Não vai ficar, né? Precisa de algo que sustente, que mantenha tudo aquilo ali. E o que é que nos mantém como família, como corpo, como edifício? Cristo. É Cristo que nos mantém. Logo, irmãos, a nossa comunhão, essencialmente falando, não depende de nós mesmos. A nossa unidade, enquanto igreja, enquanto corpo, não depende de nós mesmos. Bem, eu acho que você sabe que se dependesse da gente, esse negócio não ia dar certo, né? Mas depende de Cristo. Porque Ele é a pedra angular desse edifício. Esse edifício de comunhão que é levantado, unindo povos, nações, unindo pessoas com pensamentos diversos, com formações diferentes, com gostos e opiniões diferentes. O que nos une não é o nosso esforço e dedicação, apesar de ser extremamente necessário para nos mantermos juntos, unidos em um só pensamento. Porque nós sabemos o quanto falhamos quanto a isso. Muitos são aqueles que se decepcionam, porque são enganados, achando que vão adentrar uma igreja, fazer parte de um rol de membros, chegar numa denominação, e não vai ver ali falsidade, mentira, intriga, fofoca. Mas é claro que vai acontecer. Mas louvado seja Deus, porque a nossa comunhão, a nossa unidade, a permanência e a edificação deste corpo e deste edifício não depende de nós mesmos, depende de Cristo, que é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina, Ele é aquilo que nos une por meio do seu sangue, sendo Ele mesmo a pedra angular, no qual, diz o verso 21, acompanhe comigo aí, todo edifício é ajustado e cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, diz ele no verso 22, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu queria trazer algumas aplicações finais, que esse texto nos lembra e se aplica perfeitamente para a igreja hoje, se é que você já não tem feito durante toda a exposição. Lembre-se, a unidade da igreja
está em Cristo e não nas coisas terrenas, nas tradições humanas, na concordância perfeita em tudo. Volte os olhos para Cristo e não para as diferenças. Diferenças vão existir, irmãos, entre os cristãos, entre os evangélicos, dentro da própria denominação, dentro da própria igreja. Não deveria ser. Mas quer ver uma coisa que pode ser motivo de confusão? Abra aí um censo e um debate diante de possibilidades de nós mudarmos a disposição aqui dos bancos, dos instrumentos, do palco, da caixa de som. Rapaz, é um Deus nos acuda. E a gente faz disso um cavalo de batalha, um grande motivo de briga. Por quê? Outro dia, eu fui na igreja de um colega e tinha um jarro feio na frente do púlpito. Um jarro de planta, sabe? Pensa um jarro feio. E ele, meu colega, disse: rapaz, por que você não tira esse jarro daí? Que negócio feio, cara, na frente do púlpito. Ele disse: rapaz, você é doido, não mexe com isso aí não, cara. Eu disse: por quê, rapaz? Rapaz, isso aí, quem botou isso aí foi a irmã fulana de tal. E esse jarro está aí desde 1900 não sei quanto. Seria mais engraçado, irmão, se não fosse trágico. Porque a gente faz disso motivo de sair da igreja. Não, irmãos, não é justo que seja assim. São coisas periféricas, aparentes. Nós não estamos falando de diferenças fundamentais entre o crente e o herege. Não queremos união com o herege, não queremos união com o descrente, não queremos união com aqueles que distorcem a palavra de Deus. Não é disso que está se tratando. Mas esse texto, irmãos, é sobre uma unidade, uma união que devemos ter como um só corpo, apesar das nossas diferenças. Cristo, irmãos, quebrou o muro que nos separava. E tem gente querendo levantar de novo esse muro. É possível que tenhamos diferenças denominacionais com co-irmãos nossos em Cristo? Sim, irmãos, é possível. Você não vai sair daqui, sobretudo nós aqui, né, que nos orgulhamos, e não tem problema nenhum com isso, em sermos uma igreja formada e tradicional. Você sair daqui, não precisa sair da cidade, você entrar em 3, 4 igrejas presbiterianas, você vai ver que não é a mesma coisa. E quer dizer que essa aqui está certa, vai para o céu, aquela ali está errada, vai para... Não, irmãos. São diferenças, são costumes, tradição. Que eu volto a dizer, eu amo a tradição, não é? E preservo por algumas delas. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer o que faziam os judeus. Colocar a tradição em pé de igualdade com a lei do Senhor, com a lei de Deus. Isso tem sido feito muito dentro da igreja evangélica. Isso tem sido feito muito dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Gente colocando os seus achismos e as suas preferências em pé de igualdade com a doutrina bíblica. Preferências, gostos, achismos e interpretações especulativas não devem ser postas em pé de igualdade com a Escritura, com a palavra de Deus, aquilo que é claro e reto para nós vivermos e que nos une. Não tem problema nenhum em adotarmos determinadas tradições. Não tem problema nenhum com isso. E nós fazemos, desde que tenhamos clareza de que se trata de uma tradição. Quem faz diferente não está em pecado. Não está quebrando doutrinas bíblicas. Só é diferente. Precisamos, irmãos, combater com firmeza tudo então que gera divisão na igreja, dentro da igreja. E o que são essas coisas, irmãos? As fofocas, os grupinhos fechados, o espírito faccioso. Precisamos parar de alimentar a inimizade no nosso coração, buscar a paz uns com os outros. Precisamos ser pacificadores. Vimos isso aqui na nossa aula de escola dominical, na nossa série sobre o fruto do Espírito. Precisamos agir como pacificadores, instrumentos de Deus para a reconciliação. É triste, irmãos, como muitas vezes,
diante de um fogo que se acende, ao invés de jogarmos água para apagar, a gente joga querosene, joga gasolina. Cristo destruiu, grave isso, você ouviu isso aqui essa noite, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os povos. Não se permita reconstruir essa inimizade pecaminosa. Precisamos ser amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros. É natural, você não vai colocar todo mundo na sua casa. É natural que tenhamos afinidade, proximidade uns com os outros, por conta dos nossos interesses próprios, daquilo que nós gostamos, faixa etária de idade, homens, mulheres. É natural que se juntem os adolescentes. É natural que o pessoal da terceira idade esteja mais próximo, que os casais se aproximem. Não é disso que estamos falando. Mas estamos falando de um espírito segregador, faccioso, que tenta e bate a porta das nossas igrejas. Esse texto nos alerta sobre isso. Irmãos, nesse sentido, então, nós precisamos, preste bem atenção, olha aqui para mim no que eu vou lhe dizer. Nós precisamos valorizar e celebrar a diversidade da igreja como uma obra de Deus. E o que é que eu quero dizer com diversidade? É dentro daquela linha e daquela margem que faz com que nós sejamos diferentes, pensemos diferentes e ajamos de forma diferentes, diante daquilo que não está explicitamente escrito, determinado na Escritura. Isso é o que faz com que possamos chamar de irmãos pessoas que têm tradições diferentes das nossas, costumes diferentes dos nossos, mas que seguem o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, observam a mesma palavra, os mesmos mandamentos, as mesmas doutrinas. Precisamos glorificar a Deus, irmãos, a diversidade que há dentro da própria igreja, do próprio corpo. Quer ver uma coisa? Nós seguimos um sistema de governo que aponta para isso. Não há diversidade na liderança papista, sacerdotal, na qual uma pessoa só governa toda a igreja. Que diversidade há? Nenhuma. Nenhuma. Os rumos da igreja é ele quem define. O bispo, o apóstolo. Você sabe que apóstolo não existe, né? Eu estou sendo irônico aqui, né? O bispo, o apóstolo, o pastor, o padre, seja lá quem for. É ele quem manda, é ele quem define. Não há diversidade, não há outro pensamento ali. Diferente do que acontece num conselho da igreja. Ou você acha que a gente senta ali, eu e os 5 presbíteros, e a gente concorda com tudo em todo o tempo? Hein? Os presbíteros sabem bem disso. Não acontece assim não, irmãos. São formações diferentes, pessoas diferentes, educação diferente, vida com Deus diferente, caminhada com o Senhor diferente, experiências diferentes. Mas é nessa diversidade de pensamentos, de opiniões, de visões, de interpretações, de achismos, que nós nos unimos naquilo que é maior, que é o Senhor, que é o sangue de Cristo. Ele é a pedra angular. E é isso que nós devemos zelar, prezar, para vivermos. É isso que nós devemos pensar como igreja, irmãos, aqui. É natural que esse pastor que aqui está pense diferente do pastor anterior, que certamente pensará diferente do pastor que virá após mim, que é diferente desse conselho que aí está e do próximo que pode vir, da diretoria atual da Cidade Eterna que está e que pode mudar. Há espaço, irmãos. Às vezes eu vejo muitos crentes, inclusive, infelizmente, muitos irmãos reformados, às vezes a gente tem uns desejos que eu costumo dizer que são desejos escatológicos, né? Às vezes queremos enxergar uma igreja em uma, não só unidade, mas uniformidade e perfeição e concordância tão grande, que, irmão, não vai acontecer aqui desse lado da eternidade, não. Isso aí só vai acontecer na glória celeste, só na Jerusalém celestial. Lá sim. Aqui há espaço para pensarmos de forma diferente, agirmos de modo diferente, termos impressões diferentes e ainda assim estarmos junto diante daquilo que nos une. Para você que é crente em Cristo Jesus, salvo,
crente, batizado, professo. Esse texto é uma boa lembrança de que antes você não fazia parte de um povo e agora você faz parte de um povo. É uma lembrança de que antes você andava como peregrino e estranho nesse mundo e agora você tem uma família. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Você é responsável pela paz e pela harmonia na sua família. Eu estou falando da família da fé aqui na primeira igreja. Da família da fé enquanto reformados, enquanto presbiterianos, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Família de Deus. Preserve isso. Não tenha como objetivo buscar a paz, a intriga, a divisão. Isso até pode acontecer. E acontecerá, sobretudo em defesa da verdade. Mas precisamos ter como característica sermos pacificadores. Mas talvez tenha pessoas que estejam aqui me ouvindo, ou aqui ou pelo nosso canal na internet, que ainda não fazem parte deste povo, que ainda não têm esse senso de pertencimento, que se sentem exatamente como Paulo descreveu, sem Deus no mundo. Esse texto também é para você, porque o convite e a oferta do Evangelho está acessível a você hoje. Nesta noite, por meio do Evangelho, por meio da palavra, esta salvação é ofertada, esta mensagem é ofertada, e a Bíblia diz que todo aquele que crê e confessa ao Senhor Jesus como Salvador de sua vida, este será salvo. O tempo é hoje, a hora é agora. Faça isso aí no seu lugar, enquanto oramos, ore, entregue sua vida a Jesus, confesse a Deus os seus pecados, se entregue a Ele, diga: Senhor, eu quero fazer parte deste povo, eu quero ter essa família, eu quero ter pessoas com quem eu possa contar, caminhar, andar. Eu preciso me ligar de volta a Deus e ao próximo. Entregue sua vida ao Senhor. Se você fizer isso, ao final do culto, nos procure, me procure um dos presbíteros. Nós iremos orar com você, iremos lhe abraçar, lhe amar e lhe acolher nessa família que está aberta, está de portas abertas, de braços abertos, para receber aqueles que são do Senhor, mas que estão aí no mundo ainda, como peregrinos, como estrangeiros, distante de Deus, sem esperança. Ó Deus, fale aos nossos corações, por meio da Tua obra, do Teu Espírito. Age em nosso meio, Deus. Nos molde aos crentes, que o Senhor traga essa admoestação e esse constante esforço, Deus, para mantermos essa unidade. Aos ímpios, aos incrédulos, que o Senhor opere Tua obra de salvação, por meio, Deus, desta mensagem, por meio da Tua palavra, desta igreja e de cada um de nós aqui. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Jesus. Amém.